Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Digitalize, uma iniciativa da Associação Brasileira Online to Offline, que reúne o maior número de plataformas digitais e unicórnios no Brasil e também do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio São Paulo. Hoje a gente vai receber o Pedro Sotero, secretário da Prefeitura de Osasco, para contar para a gente o que a cidade e como o poder público pode ajudar você, empreendedor, no processo de transformação digital, porque o nosso propósito aqui do podcast Digitalize é de passar um conteúdo leve, informal, mas que com certeza vai transformar a sua vida para colocar pequenos, médios e grandes empreendedores nessa revolução digital. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Beleza. Pedro, vamos começar, por favor. Conta um pouquinho da sua história até se tornar o secretário de Osasco e diga-se de passagem com uma ótima gestão, ao meu ponto de vista, Obrigado. porque a cidade, de fato, reuniu grandes empresas de tecnologia e inovação. Assim. Só para eu citar as que eu conheço, a sede do iFood está em Osasco, da Rappi, da Dafit, do Mercado Livre, uma série de empresas, a gente vai conversar bastante sobre isso, o que leva a crer que a cidade tem algum diferencial e está criando uma cultura de inovação e tecnologia. Uhum. E a gente sabe que poucas empresas, ou talvez nenhuma empresa, vai escapar de ter algum processo digital ou produto digital. Em alguma parte vai ser digital. E é um ambiente de transformação muito acelerado. Então, o primeiro passo, eu acho, tanto para qualquer empresa como para as cidades de maneira geral, é ter uma cultura, uma atmosfera que respira tecnologia e inovação. E no Brasil não tem cidade que comporte mais empresas grandes, significativas nesse nosso cenário, no nosso tempo, do que Osasco. Então, quem é o Pedro? Como é que você chegou até a gestão pública aí? Eu sou advogado, militante já há muitos anos, trabalho com governos, licitações desde 94, então sempre gostei muito da área pública, fui empreendedor, né? Empreendedorismo mais antigo, né? Mais conservador, né? Na época não tinha internet, então eu acabei pegando todos os movimentos, né? Peguei a criação da internet, peguei o e-mail, início do e-mail, né? Eu comecei a operar em PC XT, aliás, CP400. Então não vou falar muito, senão a idade vai ficar muito... E vim sempre me dedicando. Tive o convite para vir a Osasco, eu já tinha vindo como consultor e assumi a secretaria em 2016, é isso, 6 anos atrás, 2015, 2016, e comecei a fazer na gestão pública aquilo que eu acreditava como princípio na iniciativa privada, né? De entender que o poder público ele não está isolado, ele não é aquele o sagrado, né? Tipo, olha, não posso. Não, o poder público ele tem que ser parceiro, ele tem que ser apoiador das empresas, da sociedade, do contribuinte. Afinal de contas, nós somos funcionários de vocês, nós somos servidores públicos, servimos ao nosso público. Então, a gente começou a ter um movimento muito claro dentro da prefeitura, e lá já tinha, sempre falo isso, né? Já tinha indícios, essa sementinha já estava sendo plantada por pessoas que passaram antes de mim, de que a gente poderia mudar o conceito do próprio governo em si, o conceito do que é ser um governo, né? Durante muitos anos, aliás, historicamente no Brasil, o governo era uma coisa realmente impositiva, aliás, é imposto, né? E muitas vezes você não consegue ter um nexo entre o que está sendo feito, ou o governo está descolado da sociedade, descolado da economia. Então, a gente lá é corajoso, a gente está tentando trazer isso para perto, para dentro, para estar junto com a iniciativa privada. Então, eu fiquei anos na Secretaria de Fazenda, a gente tinha alguns desafios diferentes ali, né, de finanças. E agora mudei o ciclo, agora fui para a habitação, continuei lá, desafios novos, é o que me move, né? Eu sempre gostei de encarar novos desafios e estamos lá, trabalhando. Você fez ótimos comentários, né? Acho que a gente, de maneira geral, tende a ver o poder público como um ser superior e, por isso, ele pode ser o grande provedor. Então, a partir disso, depois das eleições, eu vou esperar que a coisa aconteça. E, na verdade, para que as coisas aconteçam, você precisa ter
seja o poder público, seja a iniciativa privada, uma troca, né, de informações e conhecimentos. Ninguém é detentor supremo do conhecimento. E essa troca faz com que tanto o ambiente público quanto o ambiente privado evoluam, né? Embora todas as terminologias usadas hoje em gestão pública, em governo, sejam de outra época, né? É, Então, seja o próprio servidor público que você colocou, talvez fosse o caso de um parceiro público, porque ele tem que estar do lado, né? Não pode estar nem acima nem abaixo, ele tem que estar do lado ali contribuindo para o é, desenvolvimento em conjunto. Até a separação de público e privado, a gente pode, ao meu ver, até utilizar do ponto de vista acadêmico, científico, mas de fato o público só existe em virtude do privado e o privado também do público. Porque senão a gente não teria segurança, teria educação, teria uma claro. base, a gente não conseguiria nem andar com o carro na rua porque não teria Né? asfalto. Então, existe sempre esse entrelaçamento aí que faz com que as coisas evoluam. E me parece que a gestão que você desenvolveu ali, junto com tantas outras pessoas lá em Osasco, foi nesse sentido de escuta, no sentido de entender uma realidade. E Osasco entendeu a nova realidade de uma era mais digital, mais tecnológica. Até o próprio, acho que o prefeito, né, tem uma formação em Na área, não. tecnologia, o Rogério Lins. É, Aliás, abraço, Rogério Lins, tem que vir para cá, hein? É, então, eu acho que esse entendimento que eu acho que é o principal, porque sem isso você não vai conseguir dar os passos. E gestão pública é humanamente impossível saber de todas as searas que a gestão pública cuida. Então, habitação é um universo, tecnologia é outro uhum. universo. Mesmo se eu quisesse, na minha parca existência, vou viver, sei lá, até 90, 100 anos com o avanço da medicina, tomara Deus, mas 100 anos é muito pouco para você entender muito bem de um determinado assunto, quiçá de De todos. Então, todos, você né? tem que montar um time muito É. bom, né? O poder público, ele, na verdade, o governo é como se fosse uma empresa, né? Nós somos uma empresa com 18 mil funcionários, 800 mil clientes, 3,4 bi de arrecadação, de faturamento, né? Então, é uma empresa, não deixa de ser. E que o nosso cliente final é muito exigente. A própria digitalização das coisas, vamos falar assim, a internet das coisas, do convívio nosso, ajudou a quebrar um pouco isso. Porque no final do dia, Vitor, a gente está falando de pessoas, né? O servidor Uhum. público, ele também é consumidor da RAP, do Mercado Livre, ele também é usuário do serviço de ônibus, de transporte, ele anda pela cidade da qual ele participa da administração. Então, a gente está falando de gente. E antigamente tinha essas caixas, né? Era uma coisa muito... O Brasil veio de uma monarquia, veio de né, aqueles impérios, é uma coisa muito engessada, né? E você vai mudando um pouco a percepção. O que ajudou muito em Osasco? Primeiro, é uma cidade muito nova, uma cidade que vai fazer agora, dia 19 de fevereiro, 60 anos. Então, se Uhum. você for olhar numa linha do tempo, ela é um bebê. É um É bebê mesmo. como cidade. Isso ajuda muito, por quê? Porque não está ainda muito sedimentado aquelas culturas mais arcaicas. Uhum. São Paulo tem 450 anos, o Rio. Qualquer mudança ali é um parto. Você está mudando estruturas, sei lá, de 400 Seculares. anos. É uma coisa muito difícil de se conseguir, né? É. Então, Osasco é jovem, é uma cidade jovem. É uma cidade que não só é jovem, como evoluiu muito em pouco tempo, porque ela nasceu com uma demanda industrial, ela era um bairro industrial de São Paulo, foi emancipado, e hoje começou a vocacionar totalmente para serviços, né? E com a necessidade de entender que o munícipe, ele é o nosso aliado. A gente está ali por ele, né? A Uhum. empresa, a gente está ali por ela, né? A gente não está contra. Essa cultura nova que eu falo, de ser uma cidade nova e ainda não está com muito sedimentado, digamos assim, aquelas amarras que normalmente tem, né? Ajudaram a gente a mudar muito essa percepção. Então, assim, a gente aprende com o negócio de vocês. A gente entende um pouco essa demanda. É lógico, o lado bom de ser jovem é ter a capacidade de mudar. O lado ruim é que nem sempre a gente consegue mudar sabendo se aquilo ali é de fato o correto. Então a gente faz também apostas, né? Sim. Apostamos nas empresas de inovação. Deu certo. Teve outras cidades que apostaram em outro segmento de empresas que não deram, né?
Então, assim, tem hora que você também tem que trabalhar com a sorte. E a sucessão de prefeitos que tiveram ali, dos grandes líderes, durante um tempo foi o Rossi, depois o Giglio, depois o Emídio, e hoje o Rogério, também foram prefeitos muito fortes e que, na sua época, cada um à sua época, teve um papel importante naquele processo. O Rossi quase foi governador, o Giglio criou uma hegemonia, o Emídio teve uma ascensão muito grande nacional depois da prefeitura de Osasco, né? E o Rogério vem com toda a força, com a juventude, mais jovem do que eu, então, ele vem do meio. Ele tinha uma empresa de uma escola de informática, então, também empreendedor, também com essa vontade de mudar, de quebrar esses paradigmas, quebrar esses dogmas, né, que estavam ali já muito começando a se consolidar. Osasco hoje é uma cidade que tende a apoiar toda inovação, porque a gente também não consegue consolidar falando, olha, vamos seguindo os modelos arcaicos. Não tinha como achar que o Uber ia acabar com o táxi. O táxi está aí até hoje, o Uber está aí. Mas acabou pelo modelo de negócio, mas não é pela vocação da cidade, né? O que prejudicou muito o taxista não foi a Uber, lógico, afetou, mas o próprio modelo dele, né? Assim como outros, assim, não adianta a gente falar de... eu acredito muito no convívio, né? Eu acho que, por exemplo, o DVD, agora não é mais DVD, o streaming veio, né? No começo era a fita cassete, o DVD, e todo mundo falava que ia acabar com o cinema. E não acabou com o cinema. O cinema continua até hoje. O cinema teve que redesenhar o seu modelo de negócio, redesenhar o seu formato, dar mais suporte, dar mais qualidade para quem frequenta cinema há muitos anos, como eu frequento, para quem até hoje, você vê a diferença, o que é um cinema hoje, né? Então, não acabou com o cinema. Então, a gente também fala, às vezes, achando que um vai excluir o outro. A gente hoje trabalha com cenário de que, vamos falar de inovação, de geração de novos negócios, ótimo, vamos, mas e toda essa cadeia produtiva que aí está? Como é que ela entra no formato? Como é que ela migra? Né? Não tem como, a economia muda e acho que a cidade de Osasco tem esse entendimento de que ela, dentro do seu universo de colaboração, precisa ajudar os empreendedores nesse desafio. Lógico, os novos são bem-vindos? São. As empresas de inovação são bem-vindas? Muito. Mas a gente também tem que cuidar com todo mundo que está lá. E que ainda tem o comerciante tradicional, ainda tem o prestador de serviço tradicional, ainda tem as indústrias, ainda tem as escolas. Poxa, e aí? Como é que a gente consegue também ser, vamos dizer assim, útil e ser parceiro de todo esse segmento, né? É um desafio grande ali, viu? Então, Osasco é a startup das cidades no Brasil, porque tem 60 anos perto de outras de 400. É verdade. E do ponto de vista até, fazendo uma analogia com o setor privado, uma startup tem mais rapidez, agilidade para fazer transformações, para gerir. Até nisso eu acho que tem uma pertinência. E um ponto eu acho que você colocou muito bem, que a pessoa, o munícipe, é a mesma pessoa que tem contrata o serviço de streaming, tá lá na Netflix escolhendo filme, é a mesma pessoa que solicita carro, que faz a teleconferência, e aí quando ela vai para o público, ela fala, pô, tá difícil, né? Pô, aqui é tão fácil, pô, aparece a comida aqui, eu assisto o filme, trabalho de casa, pô, tá muito difícil, né? E Osasco vem agregando alguns serviços importantes, né? Então, além dessas grandes empresas de tecnologia que acabaram entrando em Osasco, e elas são, de fato, o pivô de uma revolução digital, né? E a tecnologia que não precisa necessariamente ser digital. Tempos atrás, o fogo era uma tecnologia, a lança era uma tecnologia, a lâmpada era uma tecnologia. A tecnologia, ou seja, as ferramentas que a gente utiliza, elas servem, do ponto de vista econômico, existem outros pontos de vista também, né? Social, ambiental e tal, para reorganizar uma dinâmica de mercado, né? Então, se você tinha uma dinâmica de usar a vela para ter luz, hoje você usa para outros fins, usa para quando acabar a lâmpada e assim por diante. Então, a gente está vivendo nesse momento, de fato, essa revolução digital. A gente está bem no meio de uma revolução. Processo, né?
E é muito rico nisso. E a lâmpada não extinguiu o mercado de vela. É. Você ainda fabrica vela. Ainda compro vela. Então, assim, esse que é o interessante. Na verdade, a gente está num processo de transformação, de evolução. Eu falo muito isso, que eu não acredito em revolução, eu acredito na evolução. Acho que a gente tem que começar a acompanhar como vai se comportar a sociedade, a economia. A gente não é uma ilha, né? Não só Osasco, eu estou falando até o próprio país, né? Acho que a gente precisa olhar um pouco mais para frente. O brasileiro ainda tem uma cultura que não, é uma cultura assim, muito assistencialista. Ainda tem muita gente que acha que o lucro é uma coisa ruim, proibida, né? Aquele cara ganhou dinheiro, é bandido. Né? Tem o lado cultural também a gente precisa, quando falo cultural, nossa cultura de sociedade, ela precisa ser trabalhada como um todo, porque é óbvio, a gente agora está num momento de que muita gente comprando pela internet. A pandemia acelerou muito isso. Ela prendeu a gente no futuro, né? Então, do dia para a noite, se você não sabia mexer no celular, no aplicativo, então você teve que aprender, porque senão você não conseguia consumir nada. As lojas fechadas, os centros fechados, né? Você não podia ir na rua, não sai de casa. Então, você acabou tendo uma imersão forçada nessas ferramentas, né? E agora você começa a ter um convívio, que não vai ser na mesma proporção, entre o aberto e o fechado. Então, você tem um hábito de quem já migrou, você tem o comerciante que agora está sofrendo um pouco dele não ter acompanhado aquela migração. E vai somando vários fatores que a gente não... que, assim, vem acontecendo todos simultâneos e a gente não consegue ter a velocidade de entender. Vou dar um exemplo. A gente fala muito de uso de rede social, só que a rede social, por si só, ela evoluiu muito nos últimos anos. Então, hoje, coisas que até então eram mais banais, hoje pesam no critério, como a qualidade da foto. O Instagram classifica a postagem pela qualidade da foto. Então, você tem que ter uma câmera boa, você tem que ter um bom conceito, você tem que ter a hashtag adequada, você tem que saber o momento que você vai publicar. É tanta informação que tirou aquele viés do amadorismo do cara que gostava de usar aquela rede social para aquela finalidade. Tudo isso vem acontecendo a uma velocidade muito rápida, né? Quem tem computador hoje desktop? Hoje está todo mundo no celular. O cara, quando você vai olhar, as pessoas gastam mais dinheiro no cartão de crédito para bancar aplicativos de celular do que gastam na conta de telefone na linha normal, né? É um processo muito grande de transformação. Isso impacta em tudo. Impacta no comportamento das empresas, na tributação do governo. Eu vou recordar tem um amigo que foi chefe de gabinete do Sérgio Mota, e quando fez o processo de privatização do Brasil, porque se a gente tem internet, tem tudo isso hoje, é porque houve uma privatização muito grande do sistema Telebrás, eles falavam, no estudo deles é o seguinte: celular era uma coisa muito incipiente, então poucos iam ter, porque não ia pegar, e orelhão de rua era o top. Então, assim, as metas da concessão de telefonia era ter, um orelhão não sei quantos metros. E aquilo tudo, de repente, ficou totalmente obsoleto. E hoje, a média do Brasil é de ter 2 celulares por habitante. Eu mesmo tenho 2. Mas, olha, a média. Então, tem gente que tem mais. Computador, fábricas de computadores. Hoje, basicamente, tudo está na nossa mão. É isso mesmo. O TUP, o famoso orelhão, o telefone de utilidade pública. Né? Até tinha um projeto que era transformar um orelhão em pontos de Wi-Fi. Aproveita a infra, bota uma antena lá. Mas não deu certo, porque muitos tinha depredação, né? Tal. E é justamente isso, assim, muita coisa está mudando muito rápido. Então, só para citar um exemplo que você colocou de rede social, recentemente o Facebook emitiu o relatório para os investidores. Foi a primeira vez que ele perdeu o número de usuários, né? Em compensação, o arquirrival TikTok só cresce, né? E você tem uma aposta num outro ambiente de rede social que seria o metaverso. Isso, do ponto de vista histórico, a gente foi muito rápido, porque assim, a gente está vendo em uma geração isso acontecer. Como a minha geração, por exemplo, que não faz tanto tempo assim, viu uma rede social que era o MSN, o ICQ, que sumi. Eu usava o Orkut, ele sumiu também. Será que as redes sociais elas duram só por uma geração? Ninguém sabe.
Talvez não vai dure nem acontecer? uma geração, Vitor. O problema é a velocidade, porque se você for pegar todos os intervalos, antigamente qualquer mudança eram 10 anos, 15 anos. Uhum. Até de computadores, do PC XT para o 286. Se você for acompanhar a evolução, eram 10, 20, 30 anos. Hoje, todo ano você lança uma tecnologia diferente do smartphone, você muda aquela rede social, você começa a ter divisões, porque os jovens estão no TikTok, as pessoas de mais idade ficaram no Facebook, então você está segmentando de novo a sociedade, né? E aí você vai começar a entender como é que vão acontecer esses cruzamentos. Eu mesmo tenho Facebook e tenho Instagram. Pessoalmente, eu cuido do Instagram, porque eu me dedico mais. Eu já começo a entender a linguagem no Facebook, eu vou lá porque eu tenho que responder, como servidor público eu tenho que responder todo mundo, e aí eu tenho que responder todo mundo em todos os canais disponíveis, né? Sim. Mas não é uma rede, eu também tive Orkut, também usei ICQ também. A velocidade hoje, acho que não chega nem a uma geração. É uma coisa tão louca. E o que a gente percebe é que assim, a gente não tem muita ideia onde isso vai parar. Primeiro, a gente tem uma população que não diminui, só cresce, né? São 8 bilhões de pessoas. Você tem com isso, no processo de digitalização, um pouco que teve na Revolução Industrial, substituição de homens por máquinas, né? Agora você vai também, de algum grau, substituindo. Você não tem formação adequada para essas pessoas. Você não tem uma cultura apropriada para essas pessoas. Então, onde você vai chegar? No final do dia, a gente está olhando para que retrato de futuro hoje? É muito difícil enxergar. E para governo, então, que vive sempre a reboque da economia, é mais difícil ainda. O Brasil tem um sistema tributário de 1960, né? E estamos discutindo uma nova reforma tributária para trazer para o sistema dos anos 2000. A gente está em 2022. Como é que você faz? Agora a gente tem aí uma disputa política, né? E que alguns candidatos defendem a volta. Não, vamos valorizar a carteira de trabalho. Gente, é de 47, da era Vargas. A consolidação das leis do trabalho, né? Isso é uma coisa que a gente não está muito mais antenada. Eu, na minha época, meus pais e um pouco sonhavam em ser funcionários, em ser empregados de grandes empresas, sonhavam em carreiras em empresas. Hoje o jovem quer ser empreendedor, ele quer montar um negócio dele. Ou ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou em Ou períodos alguma e coisa já que faça pula sentido para ele não está preocupado. Então assim, é para ir para a Coca-Cola? Tá, então o que a Coca-Cola tem para me oferecer? Até alguns anos atrás, ir para a Coca-Cola era o sonho de consumo. Era um termo de adesão. Era, assim, a Coca-Cola, a regra é essa, não, eu topo. E você tinha gente na porta fazendo fila para ir para lá. Hoje o cara fala, não, mas ela defende o quê? Ela pensa o quê? E esse refrigerante que tem muito açúcar? Eu vou poder trabalhar de casa ou Vou não? poder trabalhar de casa ou não? Então, assim, as relações todas têm mudado. Eu acho que o governo tem muita dificuldade, de um modo geral, de acompanhar isso. Lá em Osasco, a gente trabalha para fazer o quê? Um ambiente favorável para que as empresas possam se desenvolver. Uhum. Isso mexe com uma cadeia muito maior, porque mexe com o empreendedor, mas mexe com o contador, mexe com o advogado, mexe com o assessor, que normalmente está ali o despachante, popular despachante de assuntos tributários. Então, assim, entra muita coisa por trás. A cadeia ela não está conseguindo se mover na mesma velocidade do setor. E o bom do movimento do Digitalize é isso. A gente está aderindo, estimulando para quê? Para que cause um pouco esse choque. Porque, às vezes, eles não acordam para essa nova realidade. Assim, embora a desigualdade digital esteja inserida na desigualdade social, ou seja, poucas pessoas estão tendo acesso ou têm conhecimento ou usam as tecnologias digitais para melhorar de vida, para empreender, para trabalhar. Eu acho que vale a pena a gente insistir em separar em um bloco específico desigualdade digital. Porque é isso, assim, poucas pessoas vão ter acesso a uma realidade que que a gente está exemplificando aqui, né? 2 celulares, acesso a muitos aplicativos para pedir um monte de serviço, trabalho remoto. E aí, quando a gente olha para os números, a gente vai ver que mesmo com a pandemia, só para falar de comércio digital, porque que é o comércio eletrônico, né? Mas eu vou usar a nomenclatura comércio digital, que é o venda por site, venda por plataforma digital, aplicativos em geral, ou venda por rede social, venda seja de produto, seja de serviço. No Brasil, é
pífio ainda, né? Pífio. A gente saiu de 5% de penetração desse comércio digital para 10%, cerca de 10%. Tem pesquisa que coloca 10%, 12%, mas 12% de penetração desse comércio digital é nada na dimensão nada. do Brasil. Porém, esse nada já significa que milhões estão lá dentro. Agora, quando a gente vai para os rincões do país, você vê que tem cidades que ainda vivem em uma outra época, né? E aí, quando a gente vê a necessidade da gente tentar equalizar isso, ou criar uma cultura para adesão daquilo que realmente vai fazer a pessoa melhorar de vida, e não digo nem do ponto de vista financeiro, eu digo do ponto de vista também social, do ponto de vista afetivo, né? O Facebook, quando foi lançado, eu tinha parente que eu não tinha visto há muito tempo. Eu ia lá conversar, acontece. Então, assim, a gente precisa trabalhar cada vez mais esse processo, né, de criação de uma cultura para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, de que a pessoa pode utilizar essas plataformas e sites, redes sociais, porque elas são, de fato, simples de serem utilizadas, porque se fosse muito complexo, tem alguma coisa errada, porque daí você exclui pessoas. E aí eu fico pensando assim, o Osasco tem um dos maiores centros comerciais, né? Segundo maior, né? Do estado. Segundo maior do estado, né? Perde para qual? São Paulo. São Paulo, aqui na 25 de março. Pô, só perde para 25 de março. Então tem muito empreendedor lá, que talvez você tenha algum caso ou outro para citar de como é que eles usam aí essas redes sociais. Eu acho, Vitor, que a gente tem que fundar o Digitalize Ossa. Fazer dali um movimento incipiente, porque assim, não é fácil convencer os empreendedores, os comerciantes locais a migrar para isso. Não é fácil. Então a gente faz um trabalho de formiguinha. A gente tem alguns cases que a gente já vem estudado que são maravilhosos. Eu tenho um caso de uma menina que montou, uma menina mesmo, de 19, 20 anos agora, que montou uma loja na Zona Norte, ou seja, fora do eixo comercial, fora do eixo do roteiro comercial tradicional. Que é ali na Autonomistas, ou não? Não, ela montou na Avenida João Ventura, que é uma avenida da Zona Norte, que tem um comércio local da Zona Norte, mas não é um comércio de referência para a cidade. Uma loja de roupa, essas roupas de jovens, né? E ela faz toda a mídia dela pelo Instagram. A inauguração, ela travou a cidade. Vinha gente, dormia 3 dias na fila para comprar roupa com ela. 3 dias na fila. Ela é um sucesso, ela já está vendendo. E é engraçado que é uma loja pequena, uma loja tradicional, na loja em si não tem nada fora do convencional das lojas de roupas parecidas, mas ela usou a ferramenta do Instagram, e foi só o Instagram, para alavancar totalmente o negócio dela. Então ela vende para o estado inteiro a partir da ferramenta. É uma coisa muito engraçada, porque assim, ela contrariou todos os fundamentos que você tem de comércio. Não, procure uma via movimentada. Se você pegar todas as cartilhas do Sebrae, vamos falar assim, do Sebrae da vida, de um modo geral, eles têm lá um roteiro de tudo. Ela conseguiu romper todos esses conceitos, né? E usando a rede. E aí, de repente, eu tenho amigos que têm lojas grandes, que tem um volume de vendas grande no centro, no calçadão, que você fala de vir para o universo digital, isso aí dá muito trabalho. Meu amigo, não é opção, é necessidade. Porque, veja, quando a gente fala rede social, eu acho que a rede social virou um termo muito amplo, tá, Vitor? Quando a gente fala, talvez o digitalize, assim, você tem que estar em algum modo no universo digital. Não quer dizer que você tem que fazer as suas vendas pela internet. Você pode usar a internet para promover sua loja, promover seu evento. A minha esposa, ela é dentista e ela também é um caso que assim, ela montou toda a carteira de clientes dela, pelo amor de Deus, não é clientes, é pacientes, senão vou apanhar quando chegar em casa. Minha esposa da saúde também. Quando eu falo cliente, quase que a casa cai para o meu lado. Então, assim, todos os pacientes dela são oriundos do Instagram. E agora ela está mudando o consultório, está indo para um outro local. É uma coisa muito engraçada, porque assim, ela estava no consultório também na Zona Norte, numa área que é uma área mais de periferia, e vinha gente da cidade toda, do entorno, vinha gente que viajava 1 hora para passar com ela.
Então, você vê o poder que tem essa ferramenta, né? O poder que a internet, ela também só trabalha com o Instagram, o poder que essa ferramenta traz para os negócios. E é muito difícil você conseguir convencer as pessoas disso. Então, acho que assim, lá vamos voltar a conversar, mas a vontade nossa ali, a gente chegou a ter uma conversa com a Associação Comercial de Osasco, né? Sim. Com o Sindicato do Comércio. Para quê? Para ter uma coisa mais efetiva. Eu acho que a gente precisa dar um empurrão maior para eles. Pois é. Porque a gente... também o que acontece muito, Vitor? Não sei se você já passou por isso. O cara, eu tenho que entrar na rede social. Aí ele acha que entrar na rede social é abrir uma conta no Facebook, no Instagram. Aí ele entra, faz uma bela porcaria de um serviço, pega umas fotos ruins, faz umas publicações ruins, no horário errado, não responde demanda do público, não faz nada. Aí daqui a pouco ele chega à conclusão que aquela rede social não funciona. Aí fala, isso aí não funciona, isso é coisa para os outros. Então, assim, e não é um trauma de algo que foi mal feito. Como eu falei, a rede social melhorou muito. Você não tem mais hoje grande mídia. Antigamente você já era fácil, você pegava, digamos, anunciava numa grande emissora 30 segundos no prime time deles e no dia seguinte sua vida estava resolvida. Hoje você pode anunciar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que não vai te reposicionar no mercado. Verdade. Então, tudo isso, toda essa ferramenta de comunicação, ela precisa ser conscientizada. A gente tem uma resistência muito grande ao consumidor, ao empreendedor mais formal. Isso a gente tem. E eu não sei se a gente consegue... Assim, eu tenho cases muito bem sucedidos de pessoas que nasceram nesse ambiente virtual. Você tem minha esposa, você tem essa menina da loja, tem outros que a gente pode citar, mas o que eu queria era pegar aquele cara que não queria de jeito nenhum, botar lá, fazer funcionar. Falei, meu amigo, e agora? Agora você dá o seu depoimento. O reality show da mudança. Reality show da mudança, porque senão não tem jeito. Eu preciso de gente que tem resistência a esse tipo de migração, ir lá e falar, olha, eu era contra, eu não aguentar, mas aconteceu. Porque não tem como. Parece aqueles pessoal de motivacional, né? Eu era drogado, eu era não sei o quê, hoje eu me... mas posso te falar, no final do dia, é um pouco, porque como você falou, tem 10, 12% que migraram, tem 80, 90% que não migraram. E é difícil você vocacionar. Uma coisa também, Vitor, que assim, Osasco tem essa vocação digital. Ela é uma cidade de serviço, ela mudou, ela nasceu indústria, virou serviço. Temos talvez a melhor infraestrutura, ou uma das melhores infraestruturas de rede do país, ou seja, onde você montar a sua empresa em Osasco, você vai ter acesso à fibra ótica, você vai ter acesso à internet, você vai ter acesso a transporte. Raras cidades têm esse perfil. Nós temos na prefeitura uma predisposição para conhecer do seu negócio e dentro da lei vigente modular o nosso sistema, né, o regime especial para que o seu negócio funcione. Então, todas as ferramentas hoje, acho que o de Osasco, é a cidade mais preparada. Lógico, saiu agora, aliás, até anunciou o outro programa que a gente teve a oportunidade de debater, a Prefeitura de Barueri. Eu acho ótimo, né? Mas, assim, tem Barueri, Florianópolis e tal, mas Osasco, talvez, pela localização, não tinha como estar melhor. Porque São Paulo sempre vai ser o maior mercado consumidor e emissor. Não tem como. Assim, para Osasco, os unicórnios que nós temos lá, as empresas que nós temos lá, elas são extremamente relevantes. Por quê? Porque a gente tem o sentimento que são nossas, que nós participamos daquilo, da vida deles. Mas São Paulo tem mais empresas. Tem, mas São Paulo é tão grande que é um país. A cidade de São Paulo é maior do que muitos países no mundo, é maior do que muitos estados da federação. Então, tudo é muito plural, tudo é muito grande, tudo é muito magnânimo, né? Falar assim, e aí fica difícil você conseguir falar assim, eu vou olhar aquele segmento, eu vou olhar aquele setor. Eu trabalhei 8 anos na prefeitura de São Paulo. É muito difícil, porque toda vez que você fala, você potencializa em milhões. Eu tenho, sei lá, 300, 400 quartos de hotel, 1.000 quartos de hotel em Osasco, São Paulo tem 44 mil. Como é que você trata a questão da tributação hoteleira? Então, assim, é uma amarração muito grande. Então, Osasco tem essa vantagem de ser esse laboratório e tem a vantagem de estar do lado de São Paulo, né? Isso ninguém tira. Então, Florianópolis pode estar bem, Barueri pode estar bem, e ótimo, e que bom que outras cidades também venham, né, mudando um pouco esse conceito de criação de um ambiente de desenvolvimento de negócios, né? Mas a gente acha que lá não tem outra que possa, pelo menos nesse momento, competir. E o que a gente queria era justamente pegar essa vocação,
pegar essa situação e fazer uma força-tarefa de verdade, meu amigo, nós vamos te ajudar a migrar. Mas não é para acompanhar, é para dar aquele kick-off, é para dar o pontapé. Falou, pelo amor de Deus, migre. O seu sucesso é meu sucesso. Você vai gerar mais emprego, vai pagar mais imposto, vai atrair mais gente. Não vamos deixar o cara morrer feliz na praia. Porque, Então, no mínimo, ele precisa ter uma presença digital. Não é que o cara tem que ter robô, holograma, o cara tem que vender pela plataforma, mas ele tem, no mínimo, ele tem que ter uma presença ali. Como esse exemplo que você citou, ela usa a rede social, como poderia usar outras plataformas, site próprio, usar um aplicativo para divulgar o produto claro, dela e fazer com que os clientes vão até a loja dela. E assim, a grande oportunidade que a gente tem de utilizar essas ferramentas, eu vou dizer ferramentas, porque tecnologia parece que afasta muita gente, porque quando você escuta a tecnologia parece que assusta muita gente, mas usar essas ferramentas, hoje em dia, acaba com esse papo de, o meu ponto físico vai determinar o meu sucesso. Pô, o cara pode estar na periferia da cidade, qualquer cidade do país, e vender para o Brasil inteiro, ou prestar serviço claro. para o Brasil inteiro. E aí o cara muda a realidade de vida dele, do entorno dele, de tudo isso. Porque não é o ponto físico, vou dando um exemplo de São Paulo, na Paulista que vai fazer com que, já resolvi metade do caminho. Eu vou ter consumidor. Por quê? Porque tá passando muita gente aqui. E aí outro cara que vende o mesmo produto dele, só que numa outra região, só que ele dá um melhor atendimento, tá no digital, ele tá pro Brasil inteiro. O cara tá pros caras da Paulista, o outro tá pro Brasil inteiro. É uma mudança de modelo de negócio. Total. E é um ambiente de escala, né? De escala total. Mas isso não elimina a Paulista. Isso não elimina. Elimina. Então, é isso que o mais é uma outra interessante. Experiência Paulista. Porque assim, o fato de você ter uma loja em escala na Avenida Paulista, você também pode vender para o mundo inteiro a partir dali. Também. Né? O que a gente tenta trazer para esses empresários é isso, olha, não é que você vai deixar de ter o seu negócio formal. Uhum. Você vai apenas começar o quê? A entrar nesse universo para poder compatibilizar. Porque eu não sei qual a realidade econômica daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou daqui a 20 anos. Nós vimos várias empresas morrerem pelo caminho porque não souberam lidar com o novo. O caso mais clássico é o da Kodak, né, que ofereceram para eles a questão da máquina digital, e o presidente da Kodak à época falou que não, isso aí jamais vão abrir mão dos filmes. E a empresa faliu, uma empresa centenária. Né? Então, assim, só que quando você faz de uma grande empresa, é fácil colocar o exemplo da Kodak. Mas você falou da Blockbuster. Antes da Blockbuster, as locadoras de videocassete. Toda aquela cadeia. E aquele cara vai trabalhar onde? Porque toda vez que a gente fala de falências, migração e etc., vamos lembrar, no final do dia são pessoas. Pois é. E o cara vai fazer o quê? O modelo de negócio dele está ultrapassado, a formação dele, a essa altura do campeonato, não vale para absolutamente nada. Ele não soube continuar evoluindo profissionalmente, não soube ficar antenado com a situação. Então, assim, criou-se um problema social. Nós somos um país que temos 14 milhões de desempregados. A economia começa a reagir. Sabe quando é que vai diminuir esses 14 milhões de empregados? Do jeito que está hoje? Nunca. A economia vai reagir, os negócios vão surgir e vamos continuar com milhões de desempregados. Porque essa massa que está, boa parte desempregada, ela não está preparada para essa nova economia que vem surgindo. E aquela economia mais tradicional, ela está mudando. Né? Então, assim, isso é um problema de governo. Isso é um problema de governo. A gente usa esse dado primeiro. Temos 14 milhões de empregados. Meu amigo, o que nós fazemos para colocar esses caras de volta, mas não no mercado de trabalho, na atividade econômica? O trabalho em si já não existe mais. O emprego, como a gente conhece, já não existe mais. Mas a atividade econômica existe. Ele pode produzir. Como é que a gente vai fazer? É um desafio muito grande. E eu não vejo, sinceramente, não é uma crítica específica A, B ou C, mas eu nunca vi até hoje um governo federal, seja o anterior, seja o atual, preocupado nisso. Bom, a atividade econômica está mudando. Hoje são 14, mas no passado eram 10, eram 12. Tem total razão. Total e aí, razão. Né? E o que a gente está fazendo? A gente fala aqui de fazer um processo de digitalização, vamos migrar. A gente não está querendo tirar o emprego de ninguém.
A gente não está querendo que o vendedor da loja perca o emprego. A gente quer que o vendedor da loja, inclusive, use a rede devidamente treinado Uhum. para, naquele momento, conseguir se comunicar com o público para ajudar a venda da loja. Uhum. Né? Você não tem mais um canal de ouvidoria. Então, como é que você consegue saber se a loja tal não está adequada, se aquele comércio tal não está adequado, se aquele médico é bom? Como é que você avalia a reputação de um médico? Antigamente, isso aí tinha aqueles consultórios na Babesco, né? Bacana, você falou, esse médico é bom. Aí depois você descobre na televisão ele saindo meio de escândalos, ou com gente processando, ou o CRM caçando. Então você falou, mas como é que eu não tive acesso a essa informação? Então isso assim, mesmo. o desafio, ele é grande, ele não é excludente assim do que tem hoje. Eu acho que é importante a gente sempre trabalhar isso, né? Que a gente está propondo tirar o emprego de ninguém. Pelo contrário, a gente está tentando fazer com que a atividade econômica das pessoas acompanhem essa evolução. É isso. Então, assim, e não é fácil. Não é fácil. Assim, essa divisão do online para o offline, ela também precisa ser melhor trabalhada, né? Eu acho que a gente tem que trazer mais, entender que somos todos partes do mesmo processo. Para o governo é mais complicado, porque a nossa velocidade nem sempre é aquela que a gente consegue, depende de leis, depende de deputados, vereadores, enfim, toda uma estrutura que a gente tem de governança, né, democrática, que tem que ser respeitada, mas a política está ali. Ela está ali para também entender essa mudança. A gente vê hoje no Congresso alguns deputados e alguns senadores defendendo isso, mas a gente não vê uma grande presença deles. A gente tem a bancada da bala, a bancada da bola, a bancada da Bíblia, mas não temos a bancada do digital, né? Que preocupa, porque afinal de contas a gente precisa ter gente lá também olhando para isso o tempo todo. Existe a frente parlamentar digital, mas sem sombra de dúvidas ainda muito menor do que essas outras 3 bancadas que são historicamente a que fazem a roda girar para aquelas situações. bandeiras, exato. E é isso, assim, você citou vários exemplos importantes, eu fico lembrando aí agora da saída de montadoras de veículo de algumas cidades aqui do Brasil e também do nosso país, né? O que mostra que não é reflexo somente de uma variável, mas uma delas, sem sombra de dúvidas, é o processo também de mudança de hábito de consumo das pessoas. Claro. As pessoas vão comprar menos carros. Eu já não quero ter carro. Imagina meu filho. Meu filho não quer comprar um carro, ele quer usar o carro. Sim, claro. Então, vai ter o aplicativo lá. Então, assim, você também tem coisas positivas e negativas nesse processo, né? Então, positivas, talvez a gente possa ter uma frota menor de carros, isso polui menos. Ponto negativo é que uma indústria de carros emprega centenas de milhares de pessoas. E aí, quando uma montadora sai de uma cidade, além de uma arrecadação que você perde, que é monumental, você perde também aqueles empregos que a indústria já estava lá. E entre o online e o offline, porque a indústria nunca vai deixar de existir, alguém vai ter que produzir os bens que vão dar suporte para os determinados setores, seja uma máquina, seja o próprio veículo e tal. Então, a indústria sempre vai existir, mas eu acho que as formas como ela vai se reorganizar é o grande ponto. E a forma de organização também passa pelo que você disse, que é essas novas relações de trabalho. E aí eu acho que muita gente confunde, e eu acho que a gente não poderia confundir vínculo de emprego com produção social. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Quando você tem vínculo de emprego, você tem produção social, mas você pode ter proteção social e não ter vínculo de emprego. Então, a gente deveria pensar mais em como construir esse novo colchão de produção social, porque ninguém aqui refuta do papel importante que tem INSS, o cara se acidentou, ele tem um auxílio afastamento, se a mulher ficou grávida, tem um auxílio maternidade, mas hoje muita gente vincula tudo isso aqui com a relação carteira assinada. E que não é a realidade. Não é a realidade, não vai ser a realidade, né? Nos próximos anos. Vão existir ainda,
Só que parte significativa vai entrar num outro formato. Como é que eu encaixo esse formato, sei lá, no nômade digital? O cara tá em cada cidade trabalhando para 5, 6 empresas. Às vezes fora do país. E fora do país, exato. Então você tem que ter uma nova dinâmica, nova construção disso, né? O que eu penso, Vitor, assim, a gente tem uma situação para resolver hoje. Hoje a gente precisa retomar a atividade econômica do país, né? Tudo que vem em reflexo decorrente disso, a gente vai ter que estudar depois. Né? Não tem como você se antecipar sempre aos fatos. O ideal seria a gente já conseguir prever todos os Essa é comentarista de cenários. futebol. Vou comentar fato pretérito. Pretérito. Não, comentário de futebol, o cara acho que o Milton Neves fala, em toda a minha história, eu nunca errei um placar. Lógico, ele só fala depois, né? Exato. Mas isso também acontece muito em governo, porque enquanto você está lidando com essa atividade econômica como ela está hoje, aí o apelo social ele fica mais presente. Vamos no assistencialismo, vamos no Bolsa tal, vamos no apoio tal, vamos no auxílio tal. Isso mascara um pouco o problema. Porque mas o cara está comendo. Sim, mas ele está comendo agora. E daqui a pouco? Quando é que ele vai parar? Quando é que ele vai voltar? A gente tem um pouco a necessidade de trabalhar a questão da ativação, da atividade econômica, de alavancar a atividade. Não estou falando só de relação de trabalho ou de empreendedorismo, estou falando da atividade como um todo. E a partir daí a gente vai dissecar quais são os problemas que vêm. Tem a discussão do motoboy com relação com o aplicativo. Tem. E ela vai existir muito tempo. Afinal de contas, o cara trabalha, se expõe ao risco, tem acidente, mantém uma família. A família muitas vezes depende exclusivamente do provimento daquele trabalhador. O Brasil não está preparado para ter uma política de amparo social independente do vínculo. Então, a gente meio que amarra a questão do INSS. Porque o modelo nosso é um modelo arcaico. Modelo, como eu falei, a gente está lidando com uma relação trabalhista, tributária, fiscal de mais de 50 anos. De 50 anos para cá, muita coisa mudou. Então, a gente tem que começar a entender um pouco como é que trabalha esses problemas. Eu tenho a esperança de que nessas renovações de casas legislativas e poderes e tal, a gente comece a ter cada vez mais gente olhando para falar, gente, vamos parar. Primeiro, o governo depende da atividade econômica. O imposto ele é arrecadado a partir do desenvolvimento dos negócios, né? Não tem outra fonte de arrecadação. E a gente tem que prover o melhor ambiente. Como é que eu consigo investir para acelerar aquilo? A questão do INSS ou de outros benefícios, é muito difícil você antecipar. A Previdência é um problema no mundo. A Previdência é um problema no mundo. O financiamento social é um problema no mundo. Você tem que 1% da população concentra 90% das riquezas. Então, assim, essa relação é muito difícil você lutar contra isso, porque ela é um problema mundial. Mas se a gente, com o potencial que a gente tem, fizer o nosso dever de casa e conseguir melhorar a atividade econômica e conseguir produzir mais, e produzir em cima de um emprego mais qualificado, o Brasil tem que parar de ser o país da commodity. Para. O que isso representa? Perdão, para a nossa economia. É importante, mas o que representa para o emprego, o impacto social, né? As cidades também precisam ser vocacionadas. A gente tem um modelo municipalista que ele não é um modelo... Ele é bom no discurso. Ele é muito bom no discurso. Mas a gente já começa a ver o seguinte, ele funciona como propósito. Você tem 70% das cidades do país dependentes de repasse de fundo. 70% das cidades. 70%, 80%. Então, qual a autonomia que o prefeito tem? Qual a autonomia que aquela população local tem para decidir o futuro dela? Nenhum. Ela depende exclusivamente do quê? De um repasse para pagar folha, para pagar serviços, para ter... Muda um pouco essa situação. E aí, quando acontece esses revés, a indústria foi embora, eu tenho um amigo meu que é prefeito de uma cidade pequenininha. Ele conseguiu levar uma indústria para lá, virou rei na cidade. Ele empregou do dia para a noite 12% das pessoas e virou... Ele é prefeito, foi reeleito, fez o sucessor, e se a mãe quiser voltar, vai ser o... Né? Imagina. Mas está errado esse modelo. Está errado, porque quando vem uma indústria dessa para cá, traz externalidade. A indústria está lá, vai trazer o caminhoneiro, vai trazer, infelizmente, a droga, infelizmente, a prostituição, infelizmente, uma série de outras demandas que, às vezes, a cidade não está preparada para receber. Que vai ter que gastar mais. Vai ter que gastar mais e vai começar a mudar. Então,
A gente precisa começar a entender um pouco a vocação das cidades, a vocação de territórios, a vocação um pouco do Brasil. A gente tem que entender que nos rincões, lá, talvez não seja o principal, não é estar digitalizado no sentido de eu vou trabalhar a venda, mas a informação, a comunicação. Toda cidade você vai precisar se comunicar. A grande mídia vai migrar para o universo digital, já está migrando de modo geral, não tem jeito. Então, assim, você vai ter essa atuação em todo o território, mas não necessariamente na mesma função, na mesma finalidade, né? E o nosso sistema tributário permite essas distorções. Então, assim, vai uma indústria para lá, a cidade ganha um per capita de arrecadação assustador. Tem cidade que pagava até faculdade de quem morava, quem era o cidadão, né? Pagava toda a escola, até faculdade. Aí, de repente, a indústria estava lá, saiu, e hoje o cara não paga funcionário. Nossa. Então, são distorções tributárias que precisam ser encaradas, né? A gente tem muita coisa acontecendo, são várias placas tectônicas mexendo, né? Então, você começa a ter um pouco o comportamento da sociedade, a questão do governo que precisa acordar para a mudança da sociedade. A sociedade precisa entender para que caminho ela vai, porque agora você está global, então agora você compete com o mundo inteiro. A informação hoje vale muito, ela não está mais centralizada, ela é totalmente democrática. Estamos aqui num podcast que vai provavelmente, talvez, repercutir na vida de milhares de pessoas, centenas de pessoas, enfim, de algum modo o que a gente está falando vai servir como alguma referência. E até anos atrás a gente não tinha nem a possibilidade mínima de fazer isso que não fosse numa reunião de condomínio ou numa reunião de escola, né? Então você começa a dar voz e você não tem mais o filtro. A gente não está aqui sujeito a um editor, né? Tem até um pessoal ali por trás, mas ele está só gravando, que não vai cortar, editar, falar, isso aí você não vai poder ir ao ar. Não, a gente vai ter a liberdade para falar. Isso vai ser para o lado bom, para o lado ruim. Exato. Então, esse modelo todo, essa mudança é muito rápida, né? Eu acho que o desafio hoje de pegar, do modo geral, de vocês, né, e do comércio tradicional e dos prestadores de serviço tradicional, talvez não seja entrar tanto nessa discussão macro, se a carteira está assinada. Talvez entender melhor o seguinte, como é que o meu propósito de negócio, o meu propósito de empreendimento, como é que eu consigo não ficar de fora? Porque você pode entrar, nem que seja para acompanhar, para opinar, para você. Se você não quer vender pela internet, que compre. Você não quer captar clientes, então que você, de fato, seja um cliente, escolha o seu profissional por meio da internet. Porque também a gente pode colaborar de diversas formas, inclusive como pessoa física, né? Inclusive como consumidor, como um colaborador dessa grande rede. Mas o que não pode é a gente se ausentar da discussão. A gente está trabalhando hoje no cenário de usar a rede para tudo, sem exceção. Vamos comprar, vamos opinar, vamos desabafar, vamos estudar, vamos criticar. Então, como é que você consegue, a partir daí, migrar todo o seu negócio, todo o seu modelo de atividade para lá? Eu ainda tenho o sonho de conseguir chegar em comunidades e ver a lan house. A gente tem algumas lan houses em comunidade, não podia ver isso maior, mais bem acessado, de ver o pessoal trabalhando num cenário melhor, porque também a gente fica naquela, mas comunidade é o subemprego? Não é. A gente tem muita gente boa lá dentro, tem muita molecada. O prefeito agora tem um programa que ele conseguiu pegar 100 jovens de periferia, fazer um treinamento. Dos 100, 4 foram trabalhar no Nubank. Então você vê que a gente mudou a vida de 4 jovens de periferia e 30 se reempregaram no mercado de trabalho. Então tivemos uma taxa de empregabilidade de 34%. Né? De cada 100 jovens que foram treinados para essa finalidade. E, lógico, treinados para o universo digital. Né? Então, a ideia, o grande sponsor do programa foi, de fato, o Nubank. Mas ele mesmo só ficou com 4, mas a gente, tudo bem. Que bom que são 4. Se a gente puder transformar a vida de um jovem, acho que a gente já está cumprindo a nossa missão, não precisa transformar em massa, apesar de a gente trabalhar para as massas, né? Mas você vê como é que a gente consegue pegar e, de repente, fazer a vida mudar sem estar necessariamente nos grandes centros, sem estar aqui necessariamente nessa situação. Eu acho que, assim, a gente tem vários problemas no Brasil. Eu acho que o principal deles, hoje, é a gente conseguir entender que o mundo está mudando e que agora, com o fim da pandemia, tendo novas variantes ou não vai voltar nada ao que era, que a realidade
digital, ela está já consolidada, então não brigue com isso, não brigue, vai doer mais, né? Seja mais, digamos, consciente de que você precisa também estar lá, você precisa ir para lá, você precisa mudar a sua percepção, senão você não pode não sair do mercado hoje, mas você vai sair daqui a alguns anos, né? É muito duro você falar isso para algumas pessoas que já estão ali há anos. Você pega, às vezes, empresas familiares, que já está na terceira, quarta geração. Aí você fala, olha, se você não migrar, você vai fechar a empresa. Cabe isso, vamos fechar a empresa. Né? E é verdade, a empresa fecha. A empresa fecha. E o objetivo na cidade é a gente estimular isso. Né? Então, a gente tem essa vontade de juntar ali as pontas. Vamos ver se a gente leva um pouco isso mais adiante, faz esse kick-off de começar a pegar mais exemplos concretos de pessoas que tinham resistência e migraram. Acho que talvez isso ajude a motivar mais as pessoas a virem para o digital. Porque, veja, eu estou como secretário, agente político, não é que se fala. O que eu gasto de tempo por dia respondendo a perguntas e conversando, que a pessoa fala, mas você não faz atendimento na sua sala? Eu faço. Se eu for bem durante o dia, eu faço 10, 15 atendimentos. Uma publicação minha atinge 1.000, 2.000 pessoas. Eu recebo por dia 30, 40 perguntas, comentários. Então, assim, como é que você vai fazer? Não vou estar na rede social. Não, eu estou ali para trabalhar e impactar o maior número de gente possível. Meu trabalho é para impactar o maior número de cidadãos possível. Como é que eu faço isso sem a rede social? Não faço. E ainda tem muito agente político que não está lá. Mas vão ficar me cobrando? Vão. É para isso que você é pago. Né? Vão ficar te cobrando. É normal. Você falou de cidades vocacionadas, a pessoa também tem que ser vocacionada, né? Você é um cara, para mim, que é vocacionado. Você gosta disso, atende disso. E para mim, aí falando particularmente, eu também gosto muito, porque o poder público ele tem uma responsabilidade maior do que qualquer iniciativa privada isoladamente, né? Porque qualquer ajuste certo ou errado, você está impactando uma série de pessoas, uma série de fatores, né? Então aí algumas pessoas me perguntam, mas o poder público demora para ajustar e tal, tal, tal. Eu falo o seguinte, ainda bem que demora. Não pode demorar muito, mas ainda bem que demora, porque se ele tomar uma decisão muito rápida e não bem pensada, escutando todo mundo, ela pode causar mais dano do que a situação atual que ela visava resolver, né? E aí, nesse ritmo de transformação absurda que a gente está vivendo, a chance de cometer erro, você tomar uma decisão muito rápida, é alta, não é baixa, alta, né? E aí, enfim, é por isso que esse papel de escuta é muito importante, porque você enriquece, é um processo de conhecimento muito grande, né? Conversar com munícipes, conversar com as pessoas, escutar as pessoas é um processo que vai te enriquecendo, né? Enriquece a alma, enriquece nossa cabeça, tudo. Isso é um papel muito, muito importante. Mas, enfim, não temos tanto mais tempo para falar, mas eu vou te convidar de novo, Pedro. Porque você sempre enriquece muito, cara super inteligente. Eu espero que todos vocês tenham gostado também. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal, comenta aqui. Vamos sugerir também pessoas para a gente convidar aqui no Digitalize. E eu vejo vocês até a próxima. Valeu!